Neste terceiro vídeo da série de como testar componentes eletrônicos usando o nosso amigo aqui, o LED Test, né? Eu vou ensinar para vocês como testar diodos comuns e diodos Zener, e também como testar os terminais de um relé. Antes, observem aqui que eu colori os terminais do nosso LED Test para assim melhor identificar qual a ponta positiva e qual a 0 volts, tá? Então aqui vocês podem soldar o terminal do LED em um fio de 1,5, né, de cor vermelha, capa plástico vermelha, de cascar um pouco do plástico, né, afinar um pouco a ponta dele, tá, para ficar fininha, e fazer o mesmo com um pedaço de fio preto, né, de capa preta, né, também cascar um pedaço do fio e afinar aqui a ponta. Aí vocês teriam algo parecido com um multímetro, né, de diferenciar as cores do positivo e do negativo, tá? Dito isso, vamos ao teste dos componentes. Vamos começar com o diodo simples. O diodo é um componente que ele conduz apenas em um sentido, né? Quando você liga, coloca o terminal positivo no anodo e encosta o terminal negativo no cátodo, ele permite a passagem de corrente. Porém, se você inverter essa posição, vermelho no cátodo e preto no anodo, não irá acontecer a passagem de corrente, né? Observe aqui. Eu vou inverter. E aí está. Então, se isso acontecer, significa que o seu diodo está bom. Porém, se ele conduzir nos dois sentidos, é porque ele está em curto. E se ele não conduzir em nenhum dos sentidos, né? Você alterna uma ponta para um lado, depois alterna para outro. Se ele não conduzir em nenhum desses sentidos, é porque ele está aberto, ok? Então é assim que você testa um diodo, né? Em um sentido ele conduz, no outro não. Temos também o diodo Zener. O diodo Zener, você pode testá-lo de uma maneira direta, ou seja, como se fosse um diodo comum. Ele vai funcionar, né? Se você energizá-lo como se fosse um diodo comum, ele vai funcionar como se fosse um diodo comum mesmo. Observe que ele permite a passagem de corrente. Porém, se você quiser inverter, ele também permite a passagem de corrente no outro sentido, desde que a tensão dele seja inferior à tensão da bateria, né? Até 5 volts ele permite uma pequena corrente passando pelos seus terminais aí, né? Observe que o LED ficou, né, com a cor bem fraquinha. Isso significa que está passando corrente, né? Porém, se eu aumentar o valor aqui, e esse simulador permite que eu faça isso, né, para 8, ele não vai permitir, né? Então, se o seu diodo Zener tem uma tensão igual ou superior à da bateria, e se você testá-lo desta maneira aqui, né, e ele permitir a passagem de corrente, significa que ele está com defeito, tá? Agora, se for menor, for menos da metade do valor da bateria, ele permite sim uma pequena passagem de corrente, tá? Então é preciso estar atento aí ao
testar diodo Zener. Agora vamos testar os terminais de um relé. Esse aqui é um relé simples, tá? 5 contatos, 2 da bobina, e os demais são os contatos de saída para você ligar seus componentes, sua carga, né, que você queira ligar aqui, né? Este é o terminal contato comum, né? Esse é o NF e esse é o NA. Assim, com o símbolo é fácil você perceber quem é quem, mas com um relé real fica meio complicado você saber se isto não vier indicado na base do terminal, né? Alguns fabricantes identificam esses terminais, outros não, né? Então, quando você for comprar um relé, dê preferência ao fabricante que se preocupa com você, né? Ou seja, que identifica os terminais, né? Porque o outro não está nem aí, ele faz o relé, joga no mercado e o cliente, a pessoa que comprou, é que quebra a cabeça para saber quem é quem aqui nesse emaranhado de terminais, né? Então, esse é um relé simples, existe o relé desse tipo aqui, ó, com 2 contatos comuns, ó. Então você observa que são ao todo 8 contatos. Existe uma regrinha, né, que a maioria dos fabricantes seguem, né? Nem todos, mas a maioria é a seguinte: para relés de 5 contatos, ou seja, de apenas um contato comum, eles fazem desta posição aqui. Então, neste caso aqui, esses 2 primeiros contatos aqui seriam a bobina, tá? E este o NF. Para você saber qual deste é o NA, desculpa aí. Esses 2 são a bobina, este o comum, contato reversível, e este é o NA e o outro é o NF, tá? Então você iria testar os contatos da bobina com o LED test para saber se ele está bom, e ia testar para descobrir qual o NF, já que você já sabe qual o comum. Você só ia encostar a ponta aqui, ó, e o LED acenderia. Seria mais ou menos assim. Testando o contato da bobina. Deixa eu ver aqui. Os contatos. Feito isso, acendeu o LED, significa que os contatos da bobina estão bons. Ou bons, como queiram. E para saber qual contato comum, já que você descobriu, qual contato NF e NA, já que você já sabe qual o comum, né? Por essa imagem aqui, né? O comum seria esse, né? Você faz o seguinte: vai encostar a ponta em um dos terminais. Se o LED acender, aquele terminal lá é o NF e o outro, é claro, é o NA. Então é assim que você testa esse relé aqui simples de 5 contatos. Para testar esse, alguns fabricantes seguem esse esqueminha aqui, ó. Observem que esses 2 contatos aqui estão um pouco separados dos demais, tá? Então esses 2 contatos que estão um pouco longe dos demais são os contatos da bobina, né? E aí você testa, como ensinei com o outro, e para descobrir, geralmente alguns também colocam o comum, contato comum, aqui na ponta, né? Parece meio
meio fora de lógica, porque deveria ser no meio, né? Porque ele iria para frente e para trás, mas a maioria vem aqui na ponta, né? Esse seria o contato comum. Aí você faz o mesmo, coloca a ponta do seu LED teste aqui no contato comum e vai testando qual o contato NF, né? Descobrindo o contato NF, ou seja, qual o contato que faz acender o LED, né? Você já descobre o contato NA, né? Porque se um é um NF, o outro é o NA, né? Então seria assim, ó. Ligo aqui e ligo aqui. Se eu descobrir que esse é o NF, ou seja, que faz acender o LED, e eu sei que isso aqui é o comum, então o outro, lógico que será o NA. Aí eu faria o mesmo com o outro lado do contato, do relé, e testaria da mesma forma. Então é assim que você testa relés, ok? Usando um simples LED teste, o nosso amigo aqui que quebra um galhão, né? Então, por esse vídeo é só, eu continuo no quarto vídeo. Até o próximo.